Ia gravar, gente. A Sara apareceu. Não pude deixar de dar um beijinho no meu amor. Como você tá? Meu bem? O pai vai gravar agora, falar da escala 6x1. Tem um grupo de pessoas que querem impedir o fim da escala 6x1. Escala 6x1, quando a pessoa trabalha 6 dias e só folga 1. E como que a pessoa vai ficar em casa, né? Como que ela vai curtir a família, brincar com os filhos, ficando um monte de dia desses fora de casa. Aí um grupo político, um grupo empresário, um grupo da mídia que representa a elite brasileira está querendo cortar isso aí. Eles só querem explorar o trabalhador e lucrar em cima da gente. E eu vou falar sobre isso agora. Tá bom? Daqui a pouco eu tô lá. Beijo. E o vídeo de hoje é para falar da discussão da escala 6x1 que avança na CCJ. Se aprovado, irá para a Câmara dos Deputados e depois para o Senado Federal, que tem apoio mais ou menos de 77% da população, afinal, quem não quer trabalhar menos? E o pobre é a maioria neste país. Mas, em contrapartida, há um movimento da classe patronal, da mídia, de modo geral, para impedir e dizer que isso vai quebrar o Brasil. Nada de novo no front, é sempre a elite brasileira querendo usar os meios de comunicação e alguns desavisados para dizer que essa será uma medida ruim. E para falar deste conteúdo, eu vou trazer aqui um camarada que estudou minuciosamente, se debruçou sobre o assunto, fez um vídeo fantástico, que é o Tamir Felipe. E antes de falar do Tamir, eu queria falar o seguinte, o que me motivou a fazer este vídeo foi ontem. Hoje é terça-feira de carnaval. Ontem eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes pela manhã, como de costume, e eu ouvi aquele comentarista político, o Fernando Schiller, fazendo uma campanha forte contra a escala 6x1, o fim da escala 6x1, alegando que o Brasil não tem políticas públicas sérias com aumento de produtividade, que isso vai aumentar aí muito o custo do empresário e toda aquela conversa, aquela falácia que será desmentida agora pelo Tamir Felipe. E eu peço para você que caiu de paraquedas nesse vídeo. Prazer, eu sou o Thiago Silva, você está no canal Em Casa, o canal mais caseiro do YouTube. Aqui eu dou voz e informo pessoas invisíveis como eu e como você. Convido você a ficar até o final e, se fizer sentido, só se fizer sentido, você me ajuda se inscrevendo no canal, dá um joinha e venha fazer parte da família mais caseira do YouTube. Vou mostrar só o rosto do Fernando Schiller para você que não conhece, comentarista que está falando no microfone poderosíssimo que é a Rádio Bandeirantes contra você, trabalhador, contra o fim da escala 6x1. Tá aí na tela para vocês conhecerem quem é Fernando Schiller. É cientista político, consultor de empresas e organizações civis nas áreas de cultura e ciências políticas, secretário de Estado de Justiça, Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. Para vocês verem aqui que é uma figura pública e política, já foi político inclusive, hoje é comentarista da Rádio Bandeirantes e está contra o fim da escala 6x1, por alegações que nós vamos discutir agora e vocês vão acompanhar sem mais delongas, tá bom? Esse é o canal do Tamir Felipe. Ele fez um vídeo baseado no estudo do IPEA e eu quero que você preste muita atenção. Por favor, deixa eu ver só o volume. Na tela para vocês, Tamir Felipe. Salve, galera! No vídeo de hoje vamos acabar com aquela desculpinha esfarrapada de quem é contra o fim da escala 6x1. Geralmente liberais e a desculpa também esfarrapada do governo, né? Se bem que PT e liberal é sinônimos. Mas vamos lá. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e bora! Estamos chegando aos 100 mil, hein? Falta pouquinho agora. O IPEA fez um estudo analisando os impactos econômicos que o fim da escala 6x1, a redução da jornada, causaria na economia brasileira. E tem muita gente que usa desse expediente.
eu sou a favor do fim da escala 6x1, não concordo com essa jornada, mas a economia brasileira não suporta o fim dessa escala. Antes de comentar o estudo do IPEA, eu queria reforçar uma coisa que eu venho dizendo várias vezes, inclusive em podcasts. Não importa se a questão econômica vai ter impacto ou não vai ter impacto. A questão econômica ela vem para responder demandas sociais. Vou estressar o argumento só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vamos supor que lá na época da abolição aparecesse um estudo embasado, legal, legítimo, falando que seria muito ruim os impactos econômicos que traria para a sociedade o fim da abolição. Não interessa se esse estudo aparecesse. O importante é que a sociedade demandava o fim da abolição. Então uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Apesar disso, eu resolvi trazer esse estudo porque muita gente usa desse argumento, né, de que eu não concordo com a escala 6x1, coisa e tal, mas se acabar, a economia vai quebrar, o país vai quebrar, o país não aguenta absorver a redução dessa jornada. Então eu tô aqui para mostrar que a falta de empatia social, a falta de solidariedade já é um problema muito grave e além disso, a justificativa econômica é falaciosa. Bom, a primeira coisa que o estudo mostra é qual será o aumento de custo. Por que vai ter aumento de custo? Porque se discute redução da jornada com a manutenção do salário. Agora o trabalhador vai trabalhar menos horas, mas vai continuar com o mesmo salário. Isso quer dizer que a hora trabalhada dele vai aumentar, vai valer mais. Logo, o custo dele para o empresariado também vai aumentar. E qual será esse custo? São todos os trabalhadores seletistas que trabalham numa jornada de 6x1. Beleza? Então, a amostra correta seria você pegar todos os trabalhadores, retirar o que já trabalham em jornada reduzida, ou 36 ou 40 horas, e analisar o impacto só naqueles trabalhadores que trabalham 44 horas ou mais. Beleza? Feito isso, o impacto, se reduzisse para 40 horas semanais, seria de 7,84% e se reduzisse para 36 horas, o impacto seria de 17,57%. Aumentaria o custo do trabalhador. E aí o estudo traz dados bem interessantes de outros momentos que a economia brasileira já foi capaz de absorver esse aumento de custo do trabalhador. Primeiro ele traz um reajuste do salário mínimo de 2001, que o ganho foi de 12%. Lembrando sempre, tá, que o aumento do salário mínimo tem impacto ainda maior, porque embarca também os aposentados e as pessoas que recebem o salário mínimo. O aumento de custo só do salário via diminuição de jornada é um impacto menor do que o aumento do salário mínimo. Mas ele trouxe aqui o aumento do salário mínimo para ver como a economia brasileira já foi capaz de absorver esse tipo de aumento de custo. Então, em 2001, teve um aumento de 12%, em 2006 o reajuste foi de 13%, mais recentemente, em 2012, teve um aumento em torno de 7,6% e em janeiro de 24, 5,6%. Lembrando sempre que a partir de 2025, o governo Lula passou uma lei que proibia esse tipo de aumento acima de 2,5% no salário mínimo, aumento real. Então o governo Lula bloqueou esse tipo de aumento real, colocou um teto máximo de 2,5%, o que também acaba favorecendo o discurso de que é possível diminuir a jornada de trabalho. Por quê? Ano passado, o Brasil teve um crescimento do PIB de 3,4%, só que o salário mínimo só subiu 2,5%. De 3,4 para 2,5 tem uma diferença de 0,9. Essa diferença de 0,9 pode atenuar ou ajudar a absorção na redução da jornada de trabalho. Então a economia cresceu 3,4%, só que o salário das pessoas cresceu só 2,5%. Então essa diferença pode ser aplicada na redução da jornada de trabalho. Estamos falando só de um ano, tá? Só no ano de 2025. Onde essa lei, a proposta do PT já estava imposta, beleza? E aí o estudo pega esses dados e consulta a literatura que estuda qual foi os impactos desse aumento real do salário mínimo que a economia brasileira foi capaz de absorver. Vamos ler? Após verificar que aumentos anuais do salário mínimo levam sempre a um declínio da pobreza, ou seja, diminui a pobreza, e na desigualdade, também diminui a desigualdade, conclui que os custos do aumento potencial do desemprego são consistentemente superados pelos benefícios na forma de salário mais altos entre os indivíduos trabalhadores. O que ele está querendo dizer aqui? Isso aqui é muito importante. Tá? Quando você aumenta o custo do trabalho,
que vai ser o caso na redução da jornada de trabalho, quando você aumenta o custo do trabalho, você corre dois riscos. O primeiro risco é as pessoas ganharem mais, consumir mais, diminuir a desigualdade, diminuir a pobreza. Em contrapartida, você corre o risco de as pessoas não conseguirem produzir o suficiente, as empresas, e gerar desemprego. Então são dois riscos. O que o estudo mostra, o que a literatura mostra, que consistentemente, ou seja, quase sempre, as vantagens sobrepõem as desvantagens. Isso aqui é muito importante. Além disso, ele também cita uma questão que é o tal do transbordamento. Eu já conversei sobre isso quando eu fui lá nos Três Irmãos podcast. Se você não viu ainda o episódio, vai lá ver. E naquele debate também, como a mãe falei, quando eles entram na questão do cabeleireiro, naquela polêmica, o Loconte explica como é que funciona isso pro Arthur, e nem daquela confusão passa um pouco despercebido, mas ele explica bem direitinho, que é o quê? Quando você aumenta o salário mínimo, isso tem um valor nominal, e quem ganha 2 salários mínimos, automaticamente a faixa de renda acima também dobra esse valor nominal, e quem ganha 4 salários mínimos também dobra. Então tem o efeito de transbordamento. Essas pessoas que ganham mais começam a receber mais dinheiro, e logo elas conseguem consumir mais nas cadeias mais baixas, assim, vamos dizer assim, né? Então isso é o efeito de transbordar. Além disso, o estudo também traz uma coisa que a gente já suspeitava, né? 80% dos trabalhadores que trabalham em jornadas acima de 44 horas recebem até 2 salários mínimos. E 90% desses trabalhadores recebem até 3 salários mínimos. Isso caracteriza claramente que trabalhos com jornadas maiores geralmente são trabalhos que recebem menos o salário e que tem menos qualificação. Isso aqui é uma coisa muito importante também. E aí o estudo, ainda analisando qual foram os impactos que teve durante esses aumentos de salário mínimo, analisou qual foram as estratégias ou as possibilidades dos empreendedores em relação a esse aumento de custo. Isso aqui é muito interessante também, tá? Então vamos lá, o empresariado ele tende a fazer algumas opções, ele faz algumas opções quando se tem uma redução de jornada ou um aumento de custo. Primeiro, ele pode investir em produtividade. Eu tenho que aumentar minha produtividade para que em menos tempo eu produzo a mesma quantidade que eu produzia antes. Ou então ele pode reduzir a quantidade que ele produzia. Então vou pegar aí uma fábrica, tá? Uma fábrica de copos. Tinha lá os funcionários nessa jornada de hoje, essa fábrica produzia 100 copos. Com a jornada nova, essa fábrica trabalha menos tempo, então ela vai produzir, ou ele vai aumentar em produtividade, investir em maquinário para continuar produzindo os mesmos 100 copos no tempo, ou então agora ele vai produzir 80 copos, reduzir a quantidade de produção. Se ele escolher a primeira opção, que é manter a quantidade que consegue produzir, ou seja, 100 copos, ele vai ter duas questões. Ou contrata mais gente para continuar produzindo a mesma quantidade de copo e necessariamente ele vai reduzir a sua margem de lucro, ou então ele repassa o preço para o consumidor final, aumenta o preço do produto. Aqui vale um destaque, como eu já conversei lá no podcast do Petri, é importante também porque liberal acha que aumentar o preço das coisas é como se fosse um passe de mágica. Aumento de custo é um dos fatores que determina o preço das coisas, mas não são todos os fatores. Essa simplificação de que falar que se aumentar o custo, o preço das coisas vai aumentar diretamente, ela é falsa. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos imaginar que eu tenho 2 empresas de copo. Quando aumenta o custo reduzindo a jornada, vamos supor que eu vou aumentar o preço do copo, já que aumentou aí 7% de custo, vou aumentar 7% ali o preço do copo e Zé finir. Se o outro empresário olhar e falar assim, não, eu vou diminuir minha margem de lucro, vou vender meu copo mais barato e vou tomar cliente da fábrica número 1 de copo. Necessariamente esse cara aqui, ele não vai conseguir aumentar o preço de uma forma imediata. Concorrência é só um dos outros fatores que determinam também o preço de um produto, o preço final. Então aqui eu dei só um exemplo de como não é direto esse aumento do preço, como o liberal faz parecer ser. Agora vamos aos dados, isso aqui é muito interessante, tá? Quantas pessoas trabalham na escala 6x1? Pra gente ver quanto isso representa dentro do universo do trabalhador seletista. Hoje no Brasil, na RAIS, nós temos em torno de 44 milhões de trabalhadores CLT, seletistas. Desses dados, 1.200.000 mais ou menos, não tem informação sobre a jornada de trabalho, então eles foram desconsiderados. Dos que sobraram, que tem informação, 74%, ou seja, a grande maioria trabalha em escalas de 44 horas. Escala de 44 horas, geralmente, ou é aquela de 5x2, que a pessoa trabalha 8 horas e 48 minutos e não trabalha no sábado, né, geralmente, só 5 dias na semana, ou então é aquela que o pessoal trabalha
trabalha 8 horas por dia e no sábado trabalha aquelas 4 horinhas, né? Das 7 às 1 ou da 1 às 5. Quem já trabalha nessa escala, deixa aí nos comentários. Agora aqui uma informação importante, presta atenção. Cerca de 9%, mais de 3 milhões de trabalhadores já estão na escala de 40 horas semanais. Geralmente aquela pessoa que trabalha 8 horas por dia e na escala 5x2, segunda a sexta. E aqui impressionante, ó, 11%, 4 milhões e meio de trabalhadores já trabalham na escala 36 horas semanais. 36 horas semanais geralmente é aquela... trabalha 8 horas de segunda a quinta e tem a Short Friday, a sexta-feira curta, né? Que o cara só trabalha até meio período ou até 2 horas mais cedo na sexta-feira. Também tem aqueles que já trabalham nessa escala só de 4x3, né? Mas isso é mais raro, eu pelo menos conheço muito pouco. Mas eu conheço bastante pessoas, bastante não, conheço algumas pessoas que trabalham na Short Friday. E isso já correspondem a 11% dos trabalhadores seletistas no Brasil. Muito interessante. Se eu somar os 11% dos 36 horas, mais os 9% do 40 horas, nós estamos falando de 20% da mão de obra seletista do Brasil já trabalham no máximo 40 horas semanais. Pessoas que trabalham mais de 44 horas, que seria de fato o 6x1 ali, né, o clássico 6x1, são apenas 3% dos trabalhadores. Muito importante isso, tá? Então nós estamos falando de um universo muito pequeno, o impacto é muito menor dentro dos seletistas. Claro que para a gente descobrir quem trabalha em 6x1, vai ter que juntar esses 3% que trabalham 44 horas mais aqueles de pessoal de 44 horas que também trabalham no sábado, na jornada 6x1. Agora ele vai dar uma separada por setor. A primeira coisa que ele fez é quais setores terá o maior custo, aumento de custo. Quais setores serão mais impactados? Em porcentagem mesmo, a mão de obra vai aumentar X%. O setor que mais vai aumentar o custo é o setor de atividades, vigilância, segurança e investigação, com aumento de 6,5%. O segundo que mais aumenta é a seleção, agenciamento e locação de mão de obra, com aumento de 6,3%. E o terceiro maior setor é o setor serviços para edifícios e atividades paisagísticas, com aumento de 5,97%. Agora ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou os setores que mais empregam e viu qual vai ser o impacto. Sacaram? Então vamos pegar os setores que mais empregam, vamos listar qual o setor que mais emprega, o segundo setor que mais emprega, o terceiro setor, para abranger a maior quantidade possível de trabalhadores e ver qual o impacto disso. O setor que mais emprega é o comércio e varejista, com 6 milhões, quase 7 milhões aqui de vínculos. E o impacto nesse setor é de 1,04%. O segundo setor que mais emprega é o setor de serviços e escritórios de apoio administrativos e outros serviços prestados às empresas, com um total de 2 milhões de colaboradores. O aumento é de 4,08%. E o terceiro setor que mais emprega gente, com em torno também de 2 milhões de trabalhadores, é o comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas, tá bom? Só o comércio atacadão, só o comércio por atacado. O aumento é de 0,41%. Conclusão desses estudos por setores: pegar todos os trabalhadores seletistas do Brasil, dá em torno de 37 milhões que tem registro de jornada. Se pegar esses 37 milhões, só 10 milhões trabalham em setores que o aumento de custo será superior a 3%. Todos os outros 27 milhões trabalham em setores que o aumento de custo é menos que 3%. Dentre esses 10 milhões, 3 milhões apenas trabalham em setores que o aumento de custo será maior que 5%. Beleza? Tranquilo até aqui? Ou seja, é um impacto muito menor do que as pessoas fingem parecer ser, tá? E aí depois ele faz um estudo por gênero, separando por gênero, cor e faixa etária, um estudo bem interessante, mas eu vou pular aqui porque o vídeo já está muito longo. Mas basicamente as mulheres aqui mais sofrem em relação a isso. E aí o estudo prevê uma política setorial, porque tem um setor específico que vai ter um impacto que vai ser significante, que é empresas pequenas que têm de 1 a 4 funcionários ou de 5 a 9 funcionários. Tá? Então são essas microempresas, então são essas empresas bem pequenas que têm de 1
até 9 funcionários, que tem um impacto que vai ser um pouco mais significativo. Então o estudo propõe e prevê que para reduzir a jornada exista algum tipo de política pública setorial que abarque esse tipo de empresa. E aí, por último, a conclusão, que é: o artigo demonstra que a jornada de 44 horas semanais é mais comum entre os trabalhadores seletistas brasileiros. Colocou aquilo que eu já mostrei, né? Que o aumento de custo vai se dar entre 7,14% a 15,32%, depende do tamanho da redução da jornada, se vai ser para 40 horas ou 36 horas, 5 por 2 ou 4 por 3. Então o estudo faz esses dois cálculos. O estudo também traz uma coisa muito importante, tá? É que o Ministério do Trabalho e o Ministério da Fazenda têm dados mais detalhados que podem dar um resultado e fazer um estudo muito mais apurado. Só que os dois ministérios não fazem isso. Isso é uma coisa muito importante, viu? Porque eu tenho dito várias vezes aí que o governo é contra essa redução. Agora começou a fazer sua politicagem com isso, mas é contra. E aqui o estudo do IPEA mostra que o governo tem bases de dados mais consolidadas e não faz esse estudo e nem disponibiliza na PNAD. Isso aqui é muito importante, tá bom? E o estudo aqui também prevê que se faça mais dados com uma amostragem ainda maior, não só com a base de dados de 2023, para que tenha uma amostra de realidade mais eficiente. Beleza? Bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí disponível o estudo completo. Quem quiser ler, ele é rapidinho, tem 30 e poucas páginas. E digam nos comentários o que vocês acharam. Beleza? Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima. Tchau! Bom, tá aí os dados para vocês verem. Foi muito bem detalhado, muito bem explicado pelo Tamir. Eu também vou deixar disponibilizado aqui embaixo para você que quer ler completo, com calma, sentar e analisar. Esse estudo tem base nos dados de 2023, pelo IPEA. O Tamir frisou no final que o Ministério do Trabalho tem muito mais dados densos, mas não quer fazer esse estudo, inclusive não fez e não divulgou para ninguém, mas eles têm condições de até ir mais a fundo. E a tendência é provar que sim, a redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 semanais, diminuição da escala 6 por 1, a extinção é possível e só tem benefícios e os impactos são mínimos. O Tamir levantou uma coisa muito interessante, que é a falta de empatia social. Uma coisa não anula a outra. O fato de o impacto, digamos que o impacto fosse muito maior financeiramente para a economia. Só que o que é mais importante? São as pessoas que produzem ou são os números de lucro para a elite, para os grandes empresários? Você entende isso? A lógica é ao contrário. A pessoa que produz a riqueza para quem ganha essa riqueza, ela tem pouca importância para o mercado de trabalho. O importante é que o empresário não diminua o seu lucro. E os dados estão aí. Ele mostrou que os setores que seriam mais afetados seriam o setor de varejistas, serviços e comércio. Tá, na sequência, varejista 1,04% de impacto de salário real de aumento. Serviços 4,8%, 0,8%. E comércio 0,41%. Aí ele deu opções. O empresário ou ele diminui sua margem de lucro, que é quase um crime para esse tipo de pessoa diminuir sua margem de lucro, ou ele contrata mais pessoas. Olha que maravilha, só vejo vantagens para o trabalhador. Ah, mas o empresário vai sofrer. Não vai sofrer. Não caia nessa falácia. O empresário não vai sofrer. O empresário já lucra muito em cima de todos os trabalhadores. O que eles querem é manter o pobre na pobreza. Eles querem sempre lucrar mais. A lógica de uma empresa privada, qualquer empresa privada. Por isso que eu sou contra a privatização, e toda pessoa que pensa um pouco é contra a privatização. Qualquer empresa privada, o objetivo único e principal é dar lucro. E quanto mais lucro, melhor é para essa empresa. Então, não fique nessa aí, não, que o empresário vai sofrer, vai quebrar a empresa, não. O impacto em empresas pequenas, microempresas que ele colocou no final, de 1 até 9 funcionários, há um dispositivo nessa emenda de lei que o governo faça alguma política para poder ajudar, algum incentivo para poder ajudar esse tipo de empresa que vai ser afetada, mas é a parte ínfima da ponta. A maioria são grandes empresas, beleza?
Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se gostou, já se inscreve no canal, dá um joinha, se inscreve no canal do Tamir também, que esse vídeo ficou incrível, beleza? Grande abraço para você, até o próximo vídeo e eu fui.